Tudo começou com um misterioso sinal de rádio criptografado, impossível de decifrar, que a inteligência dos Estados Unidos suspeita ser uma mensagem secreta para as células adormecidas iranianas. E eles já podem estar vivendo no seu bairro. Olá, eu sou o Josh, e no episódio de hoje do The Infographics Show, vamos revelar como o exército secreto do Irã pode já estar mais perto do que você imagina. O sinal misterioso em Farsi intrigou especialistas sobre seu real propósito. Alguns sugerem que seja uma estação de números iraniana para agentes no exterior, enquanto outros alertam para inteligência estrangeira enviando instruções a agentes internos. Independentemente do significado, o momento é marcante. A estação estreou em 28 de fevereiro, 12 horas após os primeiros ataques no Irã. Seu propósito? Só essa pergunta já alarmou as agências de inteligência. Com a guerra dos Estados Unidos, o desespero do Irã cresce. Mas até onde irão? Eles poderiam ser levados a ações extremas, sem margem para negociação ou fuga. Quase todas as linhas vermelhas já foram cruzadas, faltando só tropas americanas em solo. O assassinato do Ayatollah dificultou que líderes moderados do Irã defendessem a diplomacia. As tensões cresceram após o ataque de Israel à infraestrutura petrolífera iraniana. A escassez de energia no Irã, já grave antes da guerra, piorou com ataques recentes, ameaçando crises maiores. A ilha de Karg, centro das exportações de petróleo, segue intocada. Um ataque dos Estados Unidos devastaria a economia iraniana e geraria indignação pública. Ataques dos Estados Unidos e Israel devastaram o programa de mísseis do país, reduzindo em mais de 80% os ataques com mísseis e drones. Teherã ficou com pouca capacidade de dissuasão convencional e pode recorrer a respostas não convencionais. Mas o que isso significa? Qual o tamanho da ameaça? Você já pensou se mora perto de uma célula adormecida iraniana aguardando ativação? As capacidades assimétricas do Irã sempre incluíram o chamado Eixo da Resistência, formado por militantes xiitas na Ásia Ocidental e Oriente Médio, composto por frentes paramilitares organizadas e financiadas principalmente pelo Irã. O Irã pode atacar inimigos e manter negação plausível usando vários agentes, como o Hezbollah, seu principal grupo cliente. Rapidamente mobilizado pela Guarda Revolucionária Islâmica, ou GRI, o Hezbollah unificou facções separadas em uma única força. O grupo, financiado principalmente pelo Irã, segue como obstáculo para Israel, equipado com morteiros e foguetes. Logo no início da guerra do Irã, a GRI contatou seus grupos aliados. O Hezbollah é hoje o único grupo a montar resposta relevante, o que pode ter sobrecarregado sua liderança após os ataques devastadores de Israel no fim de 2024. A resistência islâmica no Iraque, ou RI, é outro componente fundamental. Apesar da ação militar dos Estados Unidos ter reduzido sua coordenação em larga escala, composta por milícias xiitas fora do governo iraquiano, a RI realizou ataques com foguetes e drones contra bases americanas e organizou protestos violentos na zona verde de Bagdá. Hamas, que já foi o trunfo do Irã ao lado do Hezbollah, teve seu poder bastante reduzido e não respondeu ao chamado do Irã para agir. Embora em grande parte inativos, os Houthis são provavelmente o proxy operacional mais bem-sucedido do Irã e atacaram várias vezes navios no Estreito de Bab el-Mandeb. Isso afetou o comércio global, levando cargueiros a evitarem o Canal de Suez e seguirem pelo Cabo da Boa Esperança. O eixo da resistência do Irã é composto por ameaças conhecidas. Por isso, Estados Unidos, Israel e aliados buscam enfraquecer suas capacidades. Israel dizimou a capacidade do Hezbollah de representar uma ameaça significativa e destruiu boa parte do Hamas. As tensões aumentam em todos os lugares e há mais a ser revelado. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. E não perca nossos outros vídeos sobre o que está acontecendo no Oriente Médio. Apesar de poder ter sido direcionado a esses grupos, é mais provável que o sinal que alertou a inteligência ocidental fosse para outras ameaças. Ameaças permaneceram discretas e longe dos olhos do público, apesar de muito ativas nos últimos anos. Por quase uma década, agentes secretos iranianos atuam no exterior. Agentes de influência atuam para moldar a opinião pública no Ocidente. Fora de Israel, até em campi universitários, muitas vezes sob disfarce de grupos de libertação palestina. A partir da década de 2020, tudo ficou mais violento. Em 2021, uma célula de agentes iranianos foi acusada nos Estados Unidos por conspiração de sequestro. O alvo era a jornalista americana e ativista de direitos humanos Masih Alinejad, nascida no Irã, que expôs abusos do regime e pediu mudanças no cenário internacional. O plano era enviá-la ao Irã, onde poderia sofrer tortura e execução. Os agentes também foram acusados de violar sanções, fraude bancária e eletrônica, e lavagem de dinheiro.
Em 2025, países europeus condenaram o Irã por lançar operações de inteligência e criminosas contra americanos e europeus. A Grã-Bretanha impediu 20 tentativas do Irã de sequestrar ou matar britânicos ou iranianos residentes no Reino Unido. 3 iranianos foram presos e acusados de planejar matar jornalistas na Grã-Bretanha, vistos como ameaças pelo regime iraniano. Isso integrou uma operação maior contra agentes iranianos, resultando na prisão de 8 cidadãos do Irã. Na Alemanha, antes disso, o Irã recrutou um dinamarquês para vigiar judeus alemães. Supõe-se que isso foi em preparação para um ataque terrorista contra judeus alemães. Isso ocorreu 5 anos após o iraniano-alemão Jamshid Sharmand ser sequestrado em Dubai por agentes iranianos e levado ao Irã, onde foi executado no final de 2024 após um julgamento de fachada. Fica claro que o Irã é uma ameaça significativa e já trava uma guerra nas sombras contra o Ocidente. Resta saber quanto mais dano pode causar. A verdade é que o Irã hoje pode ser capaz de muito mais do que há um ano. Isso fica evidente na nova tendência preocupante de agentes iranianos no exterior colaborarem com organizações criminosas violentas. Os primeiros indícios disso surgiram em 2011, quando a inteligência iraniana tentou contratar um assassino de cartel mexicano para matar o embaixador saudita. O suposto assassino era um informante da DEA, que logo alertou seus superiores sobre o plano. Mansur Arbab Siar foi condenado a 25 anos pelo complô. Acredita-se que o Irã recorra novamente a contatos criminosos para ataques no exterior. Um aspirante a assassino paquistanês foi descoberto e condenado por tentar matar políticos dos Estados Unidos, e acredita-se que o crime organizado ajudou a facilitar a operação iraniana. No início de 2026, Carlyle Rivera, assassino condenado e cidadão dos Estados Unidos, recebeu 15 anos de prisão por envolvimento em assassinato por encomenda. Em nome do governo iraniano, o alvo de Rivera era um jornalista crítico ao regime iraniano. Foram descobertos planos contra políticos de alto escalão dos Estados Unidos, mas nenhum chegou à fase executável. O Irã repetiu que Donald Trump segue como alvo de assassinato em retaliação pela morte do comandante Qasem Soleimani. Em 2020, acredita-se que os cartéis de drogas possam estar ajudando a facilitar operações iranianas visadas pelo governo dos Estados Unidos, no México e Equador. Cartéis criminosos percebem ter um inimigo comum com o Irã. Com tantos recursos disponíveis aos grupos, a ameaça é grande e mantém as forças de segurança dos Estados Unidos em alerta. Mas os ataques podem não ser direcionados apenas a jornalistas e figuras políticas. Cresce o temor de que o Irã possa estar mobilizando jihadistas, que manteve em reserva até este momento. Com a guerra piorando para o Irã, o país pode buscar vingança via terrorismo internacional. O país tem os recursos provenientes de sua vasta riqueza do petróleo, além do talento. O Irã é o maior patrocinador do terrorismo no mundo. Ataques terroristas de agentes iranianos no Ocidente provavelmente não terão o destaque dos de 11 de setembro. Esses exigiram anos de preparação, e é improvável que o Irã tenha mantido uma operação tão grande em segredo por tanto tempo sem ser descoberto por inteligência estrangeira. Em vez disso, é mais provável que o Irã realize uma série de ataques em menor escala, com o objetivo de desmoralizar e aterrorizar a população americana e israelense. Eventos com múltiplas vítimas envolvendo o atropelamento de pedestres são um grande temor devido à facilidade com que esse tipo de ataque pode ser realizado. Ataques à bomba contra civis com explosivos caseiros também podem ocorrer. Um desses ataques foi impedido no início de março de 2026 em frente à casa do prefeito de Nova York, Zoran Mandani. Acredita-se que os dois autores não tenham ligação com o Irã, mas sim que foram motivados pelo Estado Islâmico. Um dos autores afirmou que assistiu à propaganda do Estado Islâmico online e, por isso, foi motivado a realizar o ataque. Os dispositivos explosivos não detonaram, mas poderia ter sido devastador. Atirados na multidão, os dispositivos eram bombas caseiras com porcas, parafusos e pregos usados como estilhaços mortais. A polícia de Nova York deteve e prendeu os dois suspeitos, mas a real dimensão da ameaça do Irã é desconhecida. Embora seja muito provável que o Irã tenha células adormecidas espalhadas pelo mundo ocidental, é provável que essas células sejam pequenas e não estejam bem equipadas para ataques em grande escala. A guerra no Irã mostrou que Estados Unidos e Israel infiltraram-se profundamente na inteligência e governo iranianos, permitindo que mirassem com precisão mais de 40 figuras-chave do governo e militares no início da guerra. Com esse grau de infiltração, é improvável que o Irã financie e equipe muitas células adormecidas sofisticadas nos Estados Unidos e fora dele.
Mais preocupante é o Irã conseguir financiar cartéis internacionais e organizações criminosas, que estão mais bem equipadas para realizar campanhas ainda mais prejudiciais contra os Estados Unidos. Quaisquer salvaguardas anteriores que existiam provavelmente já desapareceram agora, como resultado dos ataques generalizados dos Estados Unidos. O Rubicão foi cruzado, e o Irã provavelmente está se preparando para fazer o pior. Para saber até onde o Irã pode ir e seus próximos passos, veja o plano do Irã para a Terceira Guerra Mundial. Ele explica estratégias e riscos que podem mudar o cenário global. Ou clique neste vídeo